Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo! Vocês que fazem parte do canal sabem muito bem que nós tentamos trazer um máximo de conteúdo sobre a igreja perseguida lá na China. E provavelmente você já tenha visto algum vídeo aqui do canal que fala sobre a perseguição que ocorre, na verdade, no mundo inteiro referente aos cristãos. Porém, a cada dia que passa, a perseguição na China aumenta de uma forma assustadora. E nós precisamos entender que é neste momento que a igreja tem que se levantar e orar uns pelos outros. Não basta apenas você orar pela sua família ou seus vizinhos. Lembre-se também da igreja perseguida em outro lado do mundo. E com toda essa perseguição que está acontecendo, não somente na China, mas também em outros lugares do mundo, você precisa orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos devido à fé em Cristo Jesus. E o tema desse vídeo retrata exatamente sobre a perseguição que está acontecendo na China. Um pastor que se chama Lu estava pregando lá na China, porém a pregação dele era online, onde ele ensinava como implantar igrejas em lugares que provavelmente o evangelho não foi alcançado ainda. E com isso, os policiais entraram na casa do pastor Lu em Wuhan, que é uma cidade onde começou a pandemia do coronavírus, e ele foi chamado pela polícia e foi interrogado sobre o que ele estava fazendo. E ele disse que os cristãos em si não fazem mal para ninguém e não tinha o porquê do partido estar perseguindo eles. Nós que moramos aqui no Brasil, nós temos um grande privilégio em pregar o evangelho aonde a gente quiser, seja em praça pública ou em qualquer outro lugar, desde que respeitamos, é claro, as leis que estão vigentes aqui em nosso país. Mas não existe lei que diz que nós não devemos pregar o evangelho aqui no Brasil. Porém, na China, o país comunista, eles estão sempre em cima dos cristãos. Está sempre ali. Qualquer coisinha que eles fazem é um motivo de prendê-los. É muito triste quando acontece algo do tipo. Esse pastor estava tentando levar o reino de Deus o mais longe possível, ou seja, com implantação de igrejas. E como não pode fazer presencialmente esses tipos de cultos, eles fizeram online pelo aplicativo Zoom. Porém, a polícia identificou onde ele morava, interrogou ele e tudo mais. E com isso, nós devemos repensar alguns conceitos sobre o que é ser cristão verdadeiramente. Olha só a vida que nós vivemos aqui no Brasil. Você pode pregar o evangelho onde você quiser. Você pode fazer uma reunião com a sua família e fazer um culto doméstico sem problema nenhum. Porém, na China, não é assim que funciona. O país comunista está sempre no pé das pessoas que servem a Deus. Aí, quando nós fazemos um vídeo desse, muitas pessoas vêm dizer aqui nos comentários que essas notícias não são verdadeiras. Com isso, o link estará aqui na descrição do vídeo para você ler a matéria inteirinha e entender que isso está acontecendo realmente. E depois que os policiais invadiram a casa dele, certamente ele foi levado a uma delegacia. E lá ele foi interrogado sobre o que ele estava fazendo. E ele disse o seguinte: preste bem atenção nas palavras desse pastor, que é algo muito verdadeiro sobre a perseguição que está acontecendo na China. Ele disse o seguinte: eu os repreendi, afirmando que eles não estavam atentos aos negócios que deveriam estar se preocupando. Disse Lu sobre suas respostas aos oficiais no interrogatório. Os cristãos desconsideram suas próprias vidas para fazer coisas boas, mas a polícia os trata como bandidos. Isso é irracional. Eu também disse a eles algumas vezes com toda a seriedade: viverei apenas por Cristo. Não discutirei sobre outros assuntos. No entanto, nunca desistirei de evangelizar e falar sobre o evangelismo. E depois disso, do interrogatório, ele foi liberado.
Mas antes de acontecer tudo isso, os policiais estavam vasculhando na casa dele para verificar se tinha algum material evangelístico. Porque o país comunista não aceita revistas e nem jornais falando sobre o evangelho. O Partido Comunista é muito severo referente à questão da religião ou a fé em algum Deus. Eles acham que isso pode abalar o país. E antes desse acontecimento, houve algo também bem assustador. Os policiais entraram em uma igreja doméstica, invadiram e agrediram fiéis durante a ministração do culto. Ou seja, eles estavam reunidos, anunciando as boas novas, entre 2, 3 pessoas, mas mesmo assim, os policiais invadiram a casa e também maltrataram e injuriaram os fiéis. E nós também fizemos um vídeo um tempo atrás, aonde o Partido Comunista Chinês aproveitou a pandemia para derrubar várias igrejas. Você que acompanha o nosso canal, eu vou pedir apenas uma coisa para você: ore pela igreja perseguida. Não se esqueça em suas orações da igreja perseguida, não somente na China, mas em todo o mundo. Mas, diante disso, eu tenho alguns versículos para anunciar a vocês e dizer que isso tem que acontecer para que Cristo venha e leve a sua igreja. Isso iria acontecer porque Cristo profetizou que você, que é cristão, seria perseguido por causa do nome de Jesus. Então vamos ler alguns versículos que falam sobre esse tema. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Certamente aquelas pessoas que seguem a Cristo Jesus, devido à sua fé e também ao seu amor ao Evangelho, certamente um dia será preso, ou será injuriado ou perseguido. E com isso, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O que esse versículo quer trazer à nossa mente é o seguinte: orem por aquelas pessoas que estão na prisão, como se você também estivesse preso. Orem por aquelas pessoas que estão sendo maltratadas, como se você também estivesse sendo maltratado devido ao evangelho que você está pregando. Sendo assim, irmãos, compartilhe esse vídeo porque muitas pessoas não sabem o que está acontecendo na China devido à perseguição religiosa. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.